está fora da Copa do Brasil, o atual campeão não segue na disputa. Mas foi um bom jogo do Flamengo. Um bom jogo, primeiro tempo especialmente muito bom. O Felipe Luiz foi bem na montagem do elenco, na montagem da equipe, nas escolhas. Deu prioridade ao Campeonato Brasileiro, como o clube já definiu que seria, mas ainda assim escalou uma boa equipe, uma equipe que competiu, que poderia ter feito uma vantagem maior no primeiro tempo, quando teve um domínio bem grande. É um desastre? Não, eu não acho que seja um desastre. Porque eu vi o Flamengo voltar a ser um Flamengo intenso. O Flamengo voltar a ser um time que domina o jogo, que obriga o seu adversário a se defender, como o Atlético fez no primeiro tempo inteiro. Falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Wallace Yan, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos amassando o Atlético Mineiro. Eu tô vendo muita gente culpar o Felipe Luiz por escolher o Wallace para cobrar o último pênalti. Só que tem uma questão. Era o atacante dele que estava no campo. Era o jogador dele em campo. Era o atacante que estava ali naquele momento como titular. Ele colocou os especialistas, o Arrascaeta, fez. O Wallace, muita marra para, na cobrança de pênalti, isolar. Talvez você pode estar pensando assim, né? Muita marra durante a sua corrida até a marca penal e isolar o pênalti. Vale lembrar sim que o Wallace fez uma boa partida. A gente questiona muito sobre a escalação inicial do Felipe Luiz, mas foi um time que amassou o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Fez uma boa atuação o time do Flamengo, porém no segundo tempo nem tanto, mas o jogo foi mais aberto. Mas aquilo, né? Cobrança de pênalti. A gente fala que é a loteria, porém, mas do jeito, na minha opinião, que o Wallace foi andando até a marca penal, eu acho que é um jeito ali que, tipo soberba, podemos colocar assim, né? Talvez você coloque ou não, né? Mas nesse vídeo aqui vamos debater sobre essa eliminação do Flamengo. Vitória, porém eliminação, né? Foi uma bela atuação, acho que é a melhor atuação pós-Copa do Mundo aí, né? Tem o jogo de São Paulo também, que acho que fica atrás do jogo de São Paulo, mas eu quero saber a tua opinião. É isso aí, tamo junto e é nóis. E vamos embora com mais um vídeo aí na Sul. 0-0, resultado que de nada adiantou em termos de classificação para a equipe rubro-negra, porque venceu, mas perdeu nos pênaltis, sendo eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo fez um bom jogo, venceu pela terceira vez jogando nesse estádio. O Flamengo já havia jogado nesse estádio em duas ocasiões, venceu as duas, hoje venceu de novo. Mas venceu por 1-0, como havia perdido pelo mesmo placar no Rio de Janeiro. Naturalmente, precisava de 2 gols para se classificar, venceu por 1 gol e nos pênaltis acabou perdendo 2 penalidades. O Atlético perdeu uma e, com isso, o Atlético segue na competição. O Flamengo está fora da Copa do Brasil, o atual campeão não segue na disputa. Mas foi um bom jogo do Flamengo. Um bom jogo, primeiro tempo especialmente muito bom. O Felipe Luiz foi bem na montagem do elenco, na montagem da equipe, nas escolhas. Deu prioridade ao Campeonato Brasileiro, como o clube já definiu que seria, mas ainda assim escalou uma boa equipe, uma equipe que competiu, que poderia ter feito uma vantagem maior no primeiro tempo, quando teve um domínio bem grande, mas acabou sendo eliminado. Faz parte, eu acho que dentro de um processo em que você estabelece prioridades, sair do mata-mata é uma coisa que vai acontecer. O Flamengo participou das 3 últimas decisões, venceu 2 e perdeu 1 nessa competição, mas o importante agora é retomar vitórias no Campeonato Brasileiro. Mas foi um bom jogo. Segundo tempo, o Atlético saiu mais, o Atlético conseguiu fazer um jogo melhor, e a partida foi uma partida bem interessante, com muitas finalizações, apesar de um início muito pobre do time do Cuca, né? O time todo retrancado, jogando em casa, enfim. Mas foi uma boa partida, um jogo bom e uma boa atuação do Flamengo. Para mim, a melhor atuação do Flamengo desde a vitória sobre São Paulo, logo na volta do Mundial de Clubes da FIFA, né? Mas foi uma boa partida também do Atlético no segundo tempo. Acabou sendo um bom jogo, um jogo interessante. Acho que quem acompanhou gostou. Os rubro-negros, evidentemente, não estão felizes com o resultado, porque o time foi eliminado, mas foi uma partida interessante de se acompanhar, um bom jogo proporcionado pelas duas equipes. E o Flamengo segue agora, vai jogar no próximo domingo, sábado, contra o Mirassol do Maracanã. Na quarta, recebe o Internacional do mesmo estádio pela Copa Libertadores e segue depois para jogar com o Inter em Porto Alegre pelo Brasileiro no outro domingo, para na outra quarta fazer um jogo de volta também em Porto Alegre contra a equipe gaúcha. Essa live tem um apoio, ele vai respondendo as perguntas. Acho que ele hoje foi bem.
Acho que foi o melhor trabalho dele. O Flamengo, no primeiro tempo, conseguiu manipular bem a marcação individual, que é uma característica dos times do técnico Cuca, né? E o gol do Flamengo tem essa característica. O Flamengo jogava bem, teve uma chance claríssima com o Pedro nos acréscimos, poderia ter ampliado o placar. No segundo tempo, o Atlético sai mais para o jogo, acaba também criando oportunidades. Os dois times tiveram chance, o Atlético poderia ter empatado, o Flamengo poderia ter feito 2-0. Foi um jogo mais franco. Pelo conjunto da obra, acho que o Flamengo não soube aproveitar a sua superioridade na primeira etapa para adquirir uma vantagem maior. E acabou sendo eliminado. A única coisa boa, evidentemente, da eliminação é que agora o Flamengo vai ter um calendário um pouco mais suave, né? Ninguém quer ser eliminado, isso não é objetivo de ninguém. Acho que o Felipe conseguiu, inclusive, fazer um bom rodízio do elenco, mas ele vai ganhar um pouco mais de tempo para trabalhar, um pouco mais de tempo para se concentrar nas outras competições. O Flamengo fica um pouco mais livre, né? Para poder trabalhar mais diretamente buscando as competições mais importantes, que são as suas prioridades. A Copa do Brasil não está claro desde o final do ano passado, quando o BAP foi eleito, é o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Mas acho que foi hoje uma noite boa do Flamengo. O problema do Flamengo foi perder como perdeu no Rio de Janeiro, num erro crasso, um erro, para mim, meio individual do Léo Pereira, meio coletivo, porque todos ali participam dessa de bola, os dois zagueiros e o goleiro, eles erraram ali, exageraram na dose, muito tempo circulando a bola, de forma muito arriscada, como acontece com uma certa frequência, e acabaram com isso permitindo o gol marcado pelo Coelho, o gol que deu a vitória ao Atlético por 1-0 no Maracanã, na quinta-feira da semana passada. Muito bem, gente. Então, será que o Felipe Luiz vai ter coragem de dizer que a cobrança do Alisson foi ridícula? Cara, o moleque bateu mal, foi uma péssima cobrança. Mas peraí, você vai agora responsabilizar o garoto que fez um bom jogo? Desculpa, cara. Acho que é o fim da picada. Peraí, as pessoas têm que ser menos, né? Que isso? Muita crítica aqui ao garoto. Agora o Eduardo Marcos, eu acho que ele fez um bom jogo. O Alisson fez um bom jogo. Wanda Rabelo, Felipe Luiz foi os pés pelas mãos, primeiro tempo perfeito, as medidas foram furdunços. Não acho, não. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo foi mais aberto, o Flamengo também teve chance. Acho que a só escolha das duas últimas cobranças, eu acho que não foram boas, tá? Nas cobranças de pênalti. Acho que ele poderia ter escolhido jogadores que batem bem na bola e mais experimentados, inclusive. Os pés pelas mãos, primeiro tempo perfeito, as medidas foram furdunços. Não acho, não. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo foi mais aberto, o Flamengo também teve chance. Acho que a só escolha das duas últimas cobranças, eu acho que não foram boas, tá? Nas cobranças de pênalti. Acho que ele poderia ter escolhido jogadores que batem bem na bola e mais experimentados, inclusive. Aí muita gente discutindo aqui, perder a vantagem no pênalti. Gente, eu acho que é muito mais interessante falar do jogo. O jogo foi bom, a atuação foi boa, agora perdeu os pênaltis. Acontece, isso é do jogo, faz parte do jogo, pelo amor de Deus. As pessoas não podem ser tão passionais assim. Ah, perdeu, parece que é o fim do mundo. Que coisa. Não pode ser dessa maneira. Meu Deus. Olha, aqui, gente, vou trazer a coisa. Olá, meus amigos. Não deu. Não deu. O Flamengo chegou a ficar na frente na cobrança dos pênaltis, né? Mas aí, dois jogadores que jogaram bem, principalmente o Wallacian. Samuel Lino chutou, o Everton defendeu, e o Wallacian, infelizmente, enfiou uma bicuda que passou longe, né? Era o pênalti que o Flamengo não podia perder. Eu confesso que o que me causou uma certa espécie foi não ver o Léo Pereira entre os batedores. Eu sei que ele terminou o jogo com o tornozelo estrupiado, tal, o Hulk deu-lhe um baita pisão, mas ainda assim, eu esperava que ele fosse um dos batedores. O Léo Pereira é um bom batedor de pênalti, né? O Flamengo tirou o Pedro, tirou o Cebolinha, que também é um bom batedor de pênalti, e no final apareceu com 3 jogadores que eu não esperava que fossem bater pênalti. O Saul, que bateu muito bem, o menino novo, Samuel Lino, que bateu mal, e o Wallacian, que deu aquela bicuda para fora. Agora, eu estou vendo aqui, está todo mundo enfurecido, eu entendo, é claro, nunca é legal ser eliminado de uma competição, ainda mais pelo Atlético Mineiro, que é um clube que faz questão de ser rival do Flamengo, né? O Atlético quer ser muito mais rival do que o Flamengo do Atlético. Na verdade, o Flamengo até manteve uma escrita que tem em relação à Arena MRV. O Flamengo ganhou de novo, é a 3ª vitória consecutiva do Flamengo em 3 jogos na Arena MRV. Mas não foi o suficiente. É um desastre? Não, eu não acho que seja um desastre. Porque eu vi o Flamengo voltar a ser um Flamengo intenso. O Flamengo voltar a ser um time que domina o jogo, que obriga o seu adversário a se defender, como o Atlético fez no primeiro tempo inteiro. No segundo, o Atlético saiu mais para o jogo, mas o Flamengo continuou criando. O Atlético teve, sim, lá suas jogadas de perigo, mas o Flamengo continuou criando. Qual é a minha sensação
ao final dessa partida, que foi a melhor desclassificação que o Flamengo podia arrumar. Se o Flamengo não consegue ganhar do Atlético Mineiro, o Flamengo ia estar todo mundo aqui xingando, estão xingando, né? Mas não adianta. E aí é coisa da ira do torcedor que está nervoso por ter sido eliminado. Mas a melhor eliminação podia ser exatamente essa. O Flamengo devolvia a derrota. E nos pênaltis, que a gente sabe que muitas vezes é uma fatalidade, é uma bola, um escorregão antes de uma cobrança, enfim, há milhares de possibilidades nessa história toda. O Flamengo foi eliminado. Com isso, o Flamengo ganha mais fôlego para jogar o Brasileiro e a Libertadores. Claro que os mais apaixonados, eu também gostaria, queriam a tríplice coroa. Afinal de contas, com as 5 contratações que o Flamengo... Gente, são chuva, arriou uma chuva agora aqui em Itaipava. Mas, enfim, com as contratações dessa janela, com os reforços dessa janela, muita gente começou a achar, não, o Flamengo, inclusive, vai ter elenco para poder disputar as 3 competições. Não deu. Os reforços chegaram muito em cima da hora e o Flamengo acabou fora da Copa do Brasil. O que, insisto, é bom quando se pensa no Campeonato Brasileiro e quando se pensa na Taça Libertadores. Os 2 únicos clubes na era dos pontos corridos que venceram Brasileiro e Libertadores na mesma temporada são o Flamengo de 2019 e o Botafogo do ano passado. O que eles têm mais em comum? Ambos foram eliminados da Copa do Brasil. Ambos passaram a ter um calendário exclusivamente dedicado a essas 2 competições e não a 3. Repito, para mim, o que eu queria ver hoje, eu vi. Eu vi um Filipe Luís ousado, que inventou uma escalação improvável. Mais uma vez, ninguém acertou a escalação do Filipe Luís, né? Com Cebolinha, decisivo, fazendo um belo gol, cobrando uma outra falta bem também. O Cebolinha foi um jogador muito melhor do que eu esperava. Quando eu vi o Cebolinha na escalação, eu gelei. Eu digo, ai, meu Deus do céu, o que o Filipe está inventando? Mas não. O Wallace entrou pela direita. Vamos assim dizer, a surpresa na escalação do Filipe Luís deu muito certo. Foi boa. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Amassou. É verdade que no segundo o Atlético, até porque tinha que sair para o jogo, saiu e as coisas ficaram um pouco mais equilibradas em termos de posse de bola. Mas eu acho que o Flamengo, ainda assim, criou chances suficientes para sair o segundo gol. Não saiu por detalhes. O Arrascaeta teve uma bola dentro da área, era só empurrar, o zagueiro se atirou e conseguiu bloquear o chute. O Pedro fez um giro bonito, diga-se de passagem, também dentro da área, chutou, a bola passou por cima. E o próprio Wallace, numa outra jogada, vinda da esquerda, acho que do Samuel Lino, ficou livre para cabecear, mas a bola veio um pouco forte e ele cabeceou para fora. Então, de uma maneira geral, eu insisto aqui, eu continuo a achar que o mais importante até do que a vaga, foi a gente voltar a ver um Flamengo dominante ofensivamente e eficiente, criando várias chances de gol, empilhou as chances de gol. Questão de perder a gols, aí já é aquela segunda etapa. Mas o Flamengo que a gente vinha vindo ultimamente era um Flamengo completamente amorfo, né? Hoje a gente pouco viu a famosa roda de bolo no meio-campo. Trocavam 2, 3 passes e iam para frente. E a jogada verticalizava. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vocês estão muito chateados, devem estar todos achando que eu estou passando pano, mas não é isso, não. Eu acho que o Flamengo hoje, mesmo eliminado, deu mostras de que pode sim, quem sabe, voltar a jogar aquele futebol que nos encantava no início do tempo do Filipe Luís, e agora, de fato, ele tem mais elenco para isso. Imagina, ele poupou, talvez por causa do gramado sintético, talvez para surpreender o Cuca, ele poupou Arrascaeta e Samuel Lino desse jogo.
Não vou nem falar do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, que ficaram no Rio, porque esses, para mim, estão machucados. Podem ser machucados leves, pode ser que os dois estejam prontos para jogar contra o Mirassol, mas para esse jogo eles não podiam jogar porque eles estavam machucados. Não vem com essa cascata de minutagem, não. Qualquer um dos dois que jogasse hoje, a chance de se estourar de vez era muito grande. E aí você olha, você vê, o Flamengo, neste jogo, não utilizou Bruno Henrique, Luiz Araújo, que devem estar à disposição para o Mirassol, espero que estejam, Arrascaeta e Samuel Lino no início do jogo. Gente, e o time que entrou foi bom. O time que entrou jogou bola. Isso é que é o mais importante. O time que entrou jogou como o Flamengo. O time que entrou foi para dentro do Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro. Tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes, todo mundo sabia que o Olacian perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto, todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque, e botam esse moleque para bater o último pênalti. É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes e outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Olacian, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo, contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Olacian tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar desse time. Bem, perdeu nos pênaltis, mas jogou bem, dominou boa parte do jogo, o primeiro tempo, mesmo com muita gente reclamando da escalação do técnico Felipe Luiz. Teve uma boa participação do Cebolinha, que fez o gol, e o time inteiro muito bem, o Flamengo dominando, amassando o Atlético Mineiro. Eu tô vendo muita gente culpar o Felipe Luiz por escolher o Alacian para cobrar o último pênalti. Só que tem uma questão: era o atacante dele que estava no campo, era o jogador dele em campo, era o atacante que estava ali naquele momento como titular. Ele colocou os especialistas, o Arrascaeta fez, o Jorginho fez, o Saul fez, o Samulino, maior contratação da história do Flamengo, perdeu. E aí estão culpando quem perde o último, sempre. É sempre o pênalti, o último pênalti que culpam. O Alacian, porque isolou e tal. Ah, porque não tinha cabeça, porque tava com aquela briga com os jogadores do Galo. Gente, é futebol. Ele tava ali, ele tinha treinado para isso. E pênalti é isso, alguém vai perder a cabeça e vai bater errado. E ele perdeu. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo acaba sendo eliminado pelo Atlético Mineiro aí, né? Venceu o jogo aí por 1-0. Retribuiu, né, o placar que aconteceu no Maracanã. O Flamengo no Maracanã, no jogo de ida, acabou perdendo por 1-0, né? Com aquela falha grotesca do Léo Pereira. Já no jogo de volta, o Flamengo sim consegue jogar muito bem, né? Amassou o Atlético Mineiro no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, mais aberto, né? E logo nos primeiros 15, 20 minutos do jogo aí, do início do segundo tempo, o Atlético Mineiro foi superior ao Flamengo, criou algumas chances sim. E até empatar, teve um chutaço aí no travessão, acho que foi no travessão. E o Flamengo sim poderia ter feito pelo menos 2-0. Ele teve um lance com a Arrascaeta, a cabeçada também logo acho que na mesma sequência, né, do Alacian, que a bola veio tão rápido que ele acabou não conseguindo colocar força e direcionar a bola para o gol. Porém, aquilo, né? Muita gente questionando o Felipe Luiz pela escalação, sim. Obviamente, quando saiu a escalação, muita gente questionou. Pô, a Ayrton Lucas na lateral esquerda, Heber Araújo, o Alacian. Então, sabemos que o Flamengo tinha alguns desfalques para essa partida aí, principalmente sobre a situação do Bruno Henrique e Luiz Araújo, né? Sobre os jogadores teoricamente foram poupados por desgaste muscular.
De acordo com o DM do Flamengo, através de exames médicos aí, né, falaram que o jogador não poderia jogar essa partida devido ao alto risco de lesão, né, muscular. E que acabou acontecendo que os jogadores nem viajaram. Mas voltando para a partida, sim, o Flamengo sim poderia ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo, teve uma chance com o Pedro ali, que acabou não conseguindo. Porém, aquilo, 2 jogos de time grande, o Atlético Mineiro, sim, durante a sua proposta, acho que executou muito bem. No segundo tempo foi bem superior ao Flamengo, logo nos primeiros 20 minutos ali, mas depois o jogo ficou muito equilibrado. O Flamengo teve chance sim, teve a finalização do Everton Araújo ali, né, que ele acabou finalizando de canhota e foi para fora. E depois, logo, chegando já no finalzinho do jogo aí, né, acho que os jogadores já sabiam que o jogo ia para os pênaltis e não arriscava muito. E na cobrança dos pênaltis, o Flamengo chegou até ter vantagem nos pênaltis, porém, após o Rossi defender o pênalti, acho que do zagueiro do Atlético Mineiro, acho que é o Alonso, alguma coisa assim. Na sequência, o Samuel Lino perde. Depois, o Atlético Mineiro faz o gol de pênalti e ainda teve a situação do Wallace isolando, né? Acho que muita gente questiona muita marra e pouco futebol para isolar o pênalti. Acho que sim, muita marra do moleque, muita personalidade. Porém, durante os 90 minutos, o moleque jogou bem. Foi uma bela atuação do Wallace, porém na cobrança de pênalti acabou isolando, né? E muita gente sim questionando sim o Felipe Luiz, questionando que o Flamengo gastou milhões, mais de 300 milhões para ser eliminado pelo Atlético Mineiro. Vale lembrar que a temporada está na metade da temporada, o Flamengo tem 2 competições gigantescas, que são os campeonatos do Flamengo, vai dar prioridade, né? Como o BAP já falou logo no início do ano, com o Brasileirão e a Taça Libertadores. Aquilo foi eliminado, acho que é bem válido, né? O Renato Maurício Parada, ele fez uma análise ali, né, sobre que os 2 times que conquistaram a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano foram o Flamengo em 2019 e o Botafogo em 2024, né, o ano passado. E ambos os times que conquistaram Libertadores e Brasileirão no mesmo ano foram eliminados na Copa do Brasil bem cedo, teoricamente ali nas oitavas, quartas. Então aquilo, acho que essa eliminação nunca é válida, nunca é bem-vindo, mas porém o Flamengo abre um espaço no seu calendário aí para ter descanso e sim tentar buscar esses 2 títulos, né? Que vai ser muito importante. Na semana que vem já tem, vamos dizer assim, mata-mata já visando esse jogo de ida no Maracanã diante do Internacional, né? Mas é isso aí. Quero saber a tua opinião, deixa seu like e tamo junto aí.